Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos de volta com nossa disciplina Direito Processual Penal Militar. Hoje a gente vai discorrer um pouco sobre a prisão em flagrante. Bem, nós temos aí algumas medidas cautelares, né? Algumas prisões cautelares. Nós temos a prisão sem ordem judicial. A prisão sem ordem judicial, ela pode ser a prisão em flagrante delito, que é o tema de nossa aula de hoje, e a prisão pelo encarregado do IPM. IPM, Inquérito Policial Militar, que é um dos procedimentos de polícia judiciária militar, como nós vimos anteriormente, a instrução provisória de deserção, a instrução provisória de submissão. Nós temos também aí o inquérito policial militar e o auto de prisão em flagrante delito, que é o tema de nossa aula. Então, pode haver uma prisão sem ordem judicial pelo encarregado, conforme o artigo 18 do CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar. Instituto exclusivo do direito processual penal militar. Então, essa prisão em flagrante, essa prisão pelo encarregado, é uma prisão excepcional, né, que tem uma previsão no nosso artigo 18 e está previsto no nosso Código de Processo Penal Militar. Ela é especial por quê? Porque só existe no nosso direito penal, no nosso direito processual penal militar. E a prisão com ordem judicial, nós vamos ter aí a prisão preventiva, que vai do artigo 254 ao 261 do CPPM, e a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível. Então, se tem uma sentença penal condenatória recorrível, né, cabe a prisão, tá certo? O direito processual penal comum, esta prisão, este tipo de prisão foi abolida. Então, agora só a preventiva no direito processual penal comum, mas no CPPM ela não foi abolida, ou seja, ainda existe essa possibilidade de prisão numa situação de sentença penal condenatória recorrível. E aí a gente coloca uma observação que não há prisão temporária no CPPM. Nós vimos lá atrás, nas atribuições de Polícia Judiciária Militar, no artigo 8º do CPPM, que lá o encarregado, que a autoridade de Polícia Judiciária Militar, ela poderia representar pela prisão provisória. Entretanto, lá naquele rol não tinha previsão de prisão preventiva. Então, no Código de Processo Penal Militar não há a previsão de representação por prisão preventiva. Entretanto, nós vimos que aquele rol era meramente exemplificativo. A depender da dinâmica, poderia ter um crime militar extravagante e, nesse sentido, poderia caber a prisão temporária. Entretanto, no nosso Código de Processo Penal Militar, não há essa previsão legal. Bem, então vamos falar aí um pouco sobre a prisão em flagrante. O artigo 5º diz o seguinte, no inciso 61 da Constituição Federal: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Bem, pessoal, então nós temos aí a previsão do cerceamento de liberdade de um militar. A Constituição, ela fala de um cidadão como um todo, tanto militar quanto um cidadão civil. Então, a regra
no direito penal é a liberdade. Então, o cidadão só terá a sua liberdade cerceada quando estiver em uma dessas hipóteses aí, do artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte, que só haverá prisão no caso de flagrante delito ou por ordem judicial da autoridade competente, né? Que aí é uma mandado de prisão preventiva, temporária, que nós vimos que a temporária não cabe no nosso processo penal militar. Muito bem. E tem aí as ressalvas, né? Salvo no caso de transgressões militares e crimes propriamente militares. Muito bem, então a prisão em flagrante é uma possibilidade constitucional de cerceamento de liberdade. Já o inciso 11 do artigo 5º, ele prevê o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então nós temos aí que a regra é a inviolabilidade do domicílio no nosso sistema jurídico. Entretanto, toda regra tem exceção. Uma das exceções, ou seja, aquelas hipóteses em que o agente público poderá adentrar em uma residência, é no caso de flagrante delito, que é o tema de nossa aula. Então vamos para o slide. O artigo 243 do Código de Processo Penal Militar, ele diz que qualquer pessoa poderá, e os militares deverão, prender quem for insubmisso ou desertor. Bem, então nós já vimos lá atrás a questão do desertor e a questão do insubmisso. Então, tanto o desertor quanto o submisso, eles poderão ser presos. Nós já vimos que é um caso de prisão, é um caso de, flagrante permanente, conforme o STF já decidiu, no caso da deserção, e o Supremo Tribunal Militar no caso do crime de submissão. Crimes permanentes, ou seja, a qualquer momento que o desertor ou insubmisso for recapturado, eles serão presos. Ou seja, encontrado em flagrante delito. Então aí nós temos a hipótese também de prisão, além dos casos de insubmissão e deserção, nos casos que alguém foi encontrado em situação de flagrante delito. Então nesse caso aí nós temos que o artigo 243 do CPPM, do Código de Processo Penal Militar, diz que o flagrante ele vai ser facultativo para qualquer do povo. Então, se houver um crime militar, qualquer do povo poderá dar voz de prisão, né, para aquele militar que está cometendo um delito militar. Entretanto, para o militar, esse flagrante ele é compulsório, ele é obrigatório. Então, o militar que verifica um outro militar cometendo crime militar tem que dar a voz de prisão, porque o flagrante ele é obrigatório, conforme está descrito aí no artigo 243. O artigo 301 do Código de Processo Penal Comum diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então aí a gente tem uma comparação da prisão em flagrante previsto no Código de Processo Penal Comum e do Processo Penal Militar. No Processo Penal Comum, o artigo 301 diz que qualquer do povo pode prender em flagrante, né? Então, flagrante também facultativo para qualquer do povo, de maneira semelhante lá do Código de Processo Penal Militar. Aqui ele faz referência às autoridades policiais,
Que autoridades policiais são essas? São aquelas previstas no artigo 144 da Constituição Federal de 88. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então, essas autoridades são autoridades que devem, porque o flagrante ele é compulsório, obrigatório para qualquer crime. Já lá no Código de Processo Penal Militar, que a gente leu lá, o 243, ele prevê que o flagrante para crime militar só é obrigatório, só é compulsório para o militar. Então aí o 244 a gente vai ver as situações que a gente pode caracterizar alguém em flagrante delito. Considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo o crime, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. A linha D é encontrado logo depois. A diferença aí da linha C da linha D é que um é após, que significa dizer que foi mais próximo do momento do delito, do crime, e a linha D é encontrado logo depois. Esse depois num lapso temporal um pouco maior. Então na linha D é encontrado logo depois, com instrumentos, objetos, materiais ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Bem, então aqui no artigo 244, nós temos as situações de flagrante. Quando é que um militar estará em flagrante? Muito bem, então nós temos um delito que é violência contra superior. É um crime previsto lá no Código Penal Militar. É um crime propriamente militar porque é um crime que só pode ser cometido por militar. Violência contra superior é um subordinado agredir fisicamente um superior. Então, essa violência, quando ele estiver cometendo esse ato de violência, ele estará em flagrante delito. Então, ele deu um empurrão no superior hierárquico. Então, violência contra superior está em situação de flagrante porque ele está cometendo aquela agressão, aquela violência. Quando ele acabou de empurrar, ele acabou de cometer a infração, ele também encontra-se em flagrante, né? Então, ele não foi pego ele empurrando o superior hierárquico, mas ele acabou de empurrar. Então ele acabou de cometer o delito e ele é flagrado em uma situação cujo contexto leva a crer que ele empurrou o superior hierárquico, cometeu uma violência contra o superior. A outra hipótese é quando ele é perseguido, é encontrado logo após ter cometido o delito. Então ele empurrou o superior hierárquico, mas quando um militar chega até o local e há um flagrante, não foi visto nem ele empurrando, nem acabando de empurrar. Ele é perseguido logo após aquele fato, o superior hierárquico está lá no chão caído, e ele é perseguido logo após e é capturado e está ainda em situação de flagrante. E a última hipótese é quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, papéis e objetos que façam pressupor que ele foi o autor daquele delito. Então, essas são as situações de flagrante. Muito bem. O flagrante que acontece no terreno, que acontece lá no local, ele se esgota naquele momento. Quando a gente conduz
a presença da autoridade de polícia judiciária militar, será lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Ou seja, será colocado no papel aquilo que foi feito lá no terreno. Ou seja, aquele flagrante vai ser conduzido à autoridade de polícia judiciária militar e ele colocará lá no auto de prisão em flagrante delito. Quando um crime é permanente, esse delito, por mais que o militar não seja pego ali naquele momento, esse flagrante ele se prolonga pelo tempo. Então, ele pode ser encontrado depois de 2, 3 dias, que estará ainda em situação de flagrante. A exemplo, nós vimos lá o crime de deserção. Após completar os 8 dias do período de graça, consumado o crime de deserção, quando o militar desertor, o trânsfuga, foi encontrado, ele estará em situação de flagrante, porque o STF já disse que o crime de deserção é um crime permanente. Então, enquanto ele estiver desertor, ele estará em situação de flagrante. Agora perceba, o flagrante feito no terreno, a captura do militar desertor, quando ele é conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária militar, não será feito o auto de prisão em flagrante delito, porque nós já vimos que o procedimento consentâneo adequado para o crime de deserção é a instrução provisória de deserção. O auto de prisão em flagrante delito vai ficar para os demais crimes militares, a exemplo do que eu citei da violência contra superior, que não é crime permanente e logo tem que ser capturado naquele momento. Se não for capturado naquele momento, não estará mais em situação de flagrante. Isso não quer dizer que ele não responderá pelo crime que ele cometeu. Responderá sim. Será instaurado o outro procedimento que a gente ainda vai ver, que é o inquérito policial militar, para apurar aquele fato, se houve realmente crime e identificar a autoria. Entretanto, aquele militar não terá sua liberdade cerceada. Por quê? Porque ele não foi preso em flagrante delito. Inclusive, se o militar comete um crime e ele se apresenta voluntariamente, ele não ficará preso em flagrante. Por quê? Porque não vai ter uma das hipóteses que a gente viu aqui no artigo 244. Está cometendo, acabou de cometer o delito, é perseguido logo após ou é encontrado logo depois. Então, não tendo nenhuma dessas hipóteses do 244, do CPPM, não há que falar em flagrante delito. Então, com a apresentação voluntária do militar que cometeu o delito, não fica preso em flagrante. Nada obsta, nada impede que a autoridade de polícia judiciária militar represente pela prisão preventiva desse militar. E, obviamente, ele vai responder será instaurado um inquérito policial militar para melhor entender o que aconteceu. Certo? Muito bem. Então, nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O artigo 243, que nós já lemos, qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor ou seja encontrado em flagrante delito. Então nós temos aí a situação do flagrante facultativo, ou seja, opcional para qualquer pessoa do povo. Há uma faculdade. Veja bem, então um cidadão que está lá no quartel participando de uma formatura militar e ele se depara com um crime militar, ele não tem a obrigação de prender aquele militar em flagrante. No que pesa, ele pode, mas ele não tem essa obrigação. Por quê? Porque ele não é militar. Ele não tem a preparação adequada para tomar essa providência. Então, ele não tem essa obrigação. Então, o flagrante para o cidadão é facultativo. No que se refere às autoridades militares, o flagrante já é compulsório. Então, havendo um crime militar,
deve prender, há um poder dever. Então, ele pode prender, mas também ele deve prender. É um munus, é uma obrigação para o militar, que verifica que outro militar está perpetrando um crime, dá voz de prisão e prender em flagrante delito. Para os policiais militares, e aí nós estamos falando agora especificamente dos militares estaduais, além da obrigação do flagrante obrigatório para o crime militar, ele tem também, por fazer parte do sistema de segurança pública, tem a obrigação também de dar voz de prisão para qualquer cidadão que cometa um crime comum. Bom, então nós temos aí as classificações da prisão em flagrante. Então, o flagrante ele pode ser próprio ou real, nos casos da linha A e B, no caso das alíneas A e B, do artigo 244, que são aquelas situações que o militar está cometendo o crime ou acabou de cometer. Então, está cometendo ou acaba de cometer o crime militar. Ele está no flagrante próprio ou real. Flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante é aquele em que o militar é perseguido logo após. Então, por que é chamado de flagrante impróprio? Porque o flagrante é quando o crime está acontecendo. Entretanto, ali ele não está mais acontecendo, não é um flagrante próprio ou não acabou de acontecer. O que há é uma perseguição logo após o pretenso cometimento do crime. Então, se a gente chega numa situação fática, que o contexto pressupõe que houve um crime militar, e a gente vê alguém correndo do local, saindo do local, se evadindo do local, a gente vai no encalço e, após prendê-lo, ele está numa situação de flagrante impróprio. Esse flagrante é válido, no que pesa o nome próprio, mas não deixa de ser situação prevista como situação de flagrante. Deve ser levado à presença da autoridade de polícia judiciária militar e será feito o auto de prisão em flagrante delito militar. Muito bem. Nós temos também o flagrante presumido ou fictio. É quando o militar é encontrado com objetos, instrumentos e armas que pressupõem ter cometido crime militar. Então, o militar ele resolveu levar algum material bélico, né, munições. Então, ele está cometendo um crime impropriamente militar, o peculato. Então, quando ele é flagrado, logo depois ter retirado essas munições, e aí é encontrado, quando está saindo do quartel, em sua mochila, em sua bolsa, com essas munições, ele está em situação de flagrante, o chamado flagrante presumido, porque se presume que foi o autor do delito. Esse tipo de flagrante está previsto no 244, também é um flagrante válido, em acontecendo, será levado à presença da autoridade de polícia judiciária militar para que seja colocado no papel aquele flagrante que foi aquela voz de prisão que foi dada lá no terreno, aquele flagrante que foi feito lá no terreno. E aí é reduzido a termo no auto de prisão em flagrante delito. Outras espécies. Nós temos aí o flagrante preparado. É um delito putativo por obra do agente. É o flagrante provocado. Quando a preparação do flagrante impede a consumação do crime, é crime impossível. Nesse caso aí, pessoal, do flagrante preparado, é quando um militar ele influencia para que o outro militar cometa o delito militar. Então, sem a presença desse militar insuflando, ele não cometeria esse crime. Então, ele faz com que esse militar cometa o crime, mas pela presença desse outro, esse crime será considerado impossível. Vamos exemplificar.
nós temos um crime de drogas lá no direito penal militar. Diferentemente da legislação comum, que é uma lei extravagante, aqui na esfera castrense nós temos um crime específico que fala sobre droga. Então, um militar se disfarça de um civil e vai até o muro do quartel e compra a droga daquele militar que está vendendo de serviço droga ali, pela cerca, por cima do muro. Entretanto, o militar que está à paisana, disfarçado de comprador, de consumidor de droga, ele dá a voz de prisão. Observe que o militar, ele vendeu uma droga para um outro militar que estava disfarçado. Isso é considerado um crime possível. Logo, esse tipo de flagrante será relaxado lá na frente. Então, no que pese esse militar ser preso, ser conduzido à autoridade, se a autoridade não relaxar essa prisão feita lá no terreno, após o auto de prisão em flagrante delito, durante a audiência de custódia, esse militar, esse flagrante será relaxado. Por quê? Porque foi ilegal. Momento e lugar da prisão em flagrante. Cabe prisão em flagrante em todos os crimes militares, seja ele doloso, culposo, preterdoloso, tentado e consumado, desde que seja em flagrante. Por óbvio, né, pessoal? A gente só pode prender alguém, cercear a liberdade de alguém numa situação de flagrante ou por ordem da autoridade judiciária militar. Então, se não está em uma situação ou em outra, nós não temos situação de flagrante. Então, se o militar está em situação de flagrante, seja por qualquer crime, o crime doloso, crime culposo, crime preterdoloso, tentado ou consumado, ok? A gente vai ter situação de flagrante. A prisão em flagrante pode ser realizada a qualquer momento, pela manhã, pela tarde e pela noite. Nós vimos ali uma restrição para adentrar em uma residência. No caso, durante a noite, a gente não pode entrar com ordem judicial. Não pode entrar com ordem judicial. Agora, se esse crime estiver em flagrante, se esse cidadão estiver em situação de flagrante, ou seja, cometendo o crime naquele momento, autoriza a entrada e a prisão em qualquer horário. Pode ser manhã, tarde ou noite. Geralmente, na maioria das vezes, esses crimes são cometidos à noite. E aí é levado lá para a autoridade policial judiciária militar e ela vai fazer o auto de prisão em flagrante delito durante a noite. Porque o flagrante não tem hora, né, para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Não tem uma previsão para isso acontecer. A prisão em flagrante por crime militar pode ocorrer em qualquer lugar, dentro ou fora de casa, dentro ou fora do quartel. Então nós temos aí, pessoal, que o crime militar pode ser perpetrado dentro do quartel, fora do quartel, dentro de casa, fora de casa, a qualquer horário. Por quê? Porque é uma situação que não se espera, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer um desses lugares aí. Né? Então, o flagrante para crime militar também cabe em crime doloso, crime culposo, etc. Sujeitos da prisão em flagrante. Então, nós temos aí o sujeito ativo. Quem é que pode, quem é que deve prender em flagrante delito? Nós já vimos lá no 243, nós já vimos no 243 do CPPM, que o flagrante ele é facultativo para qualquer do povo e ele é obrigatório para o militar. Então são essas as figuras, são essas as personagens
são esses os sujeitos ativos da prisão em flagrante, ou seja, quem vai efetivar no terreno a prisão em flagrante. E em efetivando, vai conduzir à presença da autoridade de polícia judiciária militar para que esta possa lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Pessoal, por hoje é só. A gente vai continuar aí na próxima aula com sujeitos da prisão em flagrante. Ok? Grande abraço, até a próxima.